É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, chegando no seu feed. O time tá completo. Eu tô aqui com Daniel Soares, Fagner Torres Lima aqui no estúdio, a Luara Ramos também via Embratel em algum lugar do mundo. Curiosamente, além do 10 anos que a gente está completando, né, a gente está tendo uma efeméride de número de episódios, né? Hoje é o 399, né? Então, semana que vem, a gente vai fazer o episódio 400. Dessa vez sem grandes comemorações, embora a nossa convidada, que estava marcada aqui para hoje, mas que desmarcou já na semana passada, né? A assessoria dela foi bastante solícita e bastante educada. Desmarcou com antecedência, porque até elogiei eles, é incomum, né? Normalmente tentam... Desmarca na hora. Faltando 15 minutos. Normalmente tentam fazer tudo. Ou simplesmente não responde, como aconteceu recentemente. Pois é, às vezes tentam fazer tudo e não conseguem, mas o pessoal da assessoria aí, dessa parlamentar, nos avisou com antecedência. A gente até que se embolou um pouco por causa do feriado, mas eles avisaram na quarta, então assim, com bastante antecedência que não daria, estava em agenda e tudo mais. A gente sabe como é que é também, porque quando a gente convida parlamentar, a gente já entrevistou parlamentar no carro, é isso, assim, a agenda parlamentar a gente sabe como é, mas enfim, a gente espera que ela esteja com a gente aqui na semana que vem, que seria bem legal contar ela no nosso episódio 400, tá? E aí, o que a gente fez, né? Hoje a gente chamou nossos apoiadores e apoiadoras e os nossos seguidores e seguidoras no Instagram também, para sugerir, né, os assuntos aí na pauta. Eu passei o feriado meio em off, então não vi muitas coisas, então foi bom, né, que eles ajudam a gente a pautar o programa, né, a sinalizar quais os assuntos que talvez estejam mais quentes ali. A gente acabou decidindo aqui falar sobre a Copa, né, que é uma coisa bastante... A gente já tá aqui há muito tempo, né, Fagner e Daniel? A Luara esteve na última Copa também. A gente já há muito tempo para saber que nossos ouvintes gostam que a gente comente sobre a Copa, dos jogos, mas também das questões da geopolítica. Então a gente vai dar uma palavrinha sobre a Copa aí nos Estados Unidos do Trump, né? Essa Copa especificamente está bombando de assuntos geopolíticos. Exatamente. Para além do normal. Exatamente. Para além do normal, né? Inclusive com trocadilhos, infelizmente. Pois é, então a gente... Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre, né? A gente falou recentemente aí com o pessoal do Copa Além da Copa. E a gente também vai repercutir a inclusão do PCC e do CV na lista de grupos terroristas internacionais dos Estados Unidos. Já é um assunto que já não tá tão quente, já teve bastante repercussão aí, tanto na mídia hegemônica quanto na mídia alternativa. Colegas de podcasts e colunistas e sites e blogueiros já falaram bastante. A gente vai dar um tostão também, inclusive porque tem medida aí, né? Tem novo tarifaço, né? Novo tariflável. Tem medidas aí que dão conta de um bolsonarismo batendo cabeça e tentando de tudo aí para se recuperar nas pesquisas e tentar faturar por dentro das quatro linhas ou fora, como diria aquele homem que tá soluçando aí, que a gente não ouve mais, graças a Deus. E vão tentar aí melar as eleições. Luara Ramos, como você está? Muito frio aí em Vila Velha, cara, porque... Eu tava em São Paulo evidentemente frio, essa época do ano, não tem muito o que fazer, é um frio bem paulistano, e o Rio é especialmente frio também, eu senti um frio da porra essa noite, tá frio, embora tenha feito... A gente tá sem imagem hoje, mas o Fagner tá... O Fagner tá de casaco, de casacão, né, aquele casacão de motoqueiro, eu tô com minha moletãozinha também. Tô de manga comprida. E aí, tá frio aí no Espírito Santo? Boa noite.
Tá bem frio e eu sou friorenta, Caio. Boa noite, Fagner, boa noite, Daniel. Olá para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Eu também sou agasalhada aqui. Eu estava antes, né, dando uma olhada no nosso roteiro, fazendo as coisas aqui assim e morrendo de frio. E fui lá e vesti um casaquinho, porque não, eu não aguento. Mas tá frio, mas bora esquentar, porque a pauta hoje tá boa. Pauta feita pela nossa comunidade de ouvintes do Lado B. Muito bom, eu adoro o Lado B Responde. Pois é bem legal. Você sempre comenta, né, como é legal a gente ter essa interação com eles, né? Que de alguma forma é o feedback possível, né? Já que a gente não tem feito quase ao vivo, é uma forma deles darem um retorno aí do que eles querem ouvir, de fazer as perguntas. Inclusive, assim, verdade seja dita, né? A gente, quando foi decidir a pauta sobre Copa, a gente condensou, porque foram várias as questões que surgiram dentro de Copa. Foi bastante interessante, a gente vai tentar falar de tudo que surgiu lá no nosso conselho editorial. Fagner Torres Lima, já completou seu álbum de figurinhas? Boa noite. Boa noite. Não, tô com um pouco mais de 50%, 55% Vou te ajudar mais tarde. do álbum. Obrigado, agradeço. Boa noite. Bom, vamos lá. 399, a data é um número importante, né? Eu diria. 399, quem diria, né? Isso dos regulares, né? Sem falar falar das lives especiais lá do B2. Aí já tem 400 blau. Tem 500 já, provavelmente. Quem poderia imaginar, né? E vamos lá, semana de Copa, resta pouca coisa pra fazer, além de ficar prestando atenção nos jogos. Eu, particularmente, não tô com vontade de fazer nada além disso durante 45 dias. Copa maior, né? 40 dias, não é Me só dá 30. tristeza saber que a Copa acaba e eu depois preciso voltar a acompanhar o meu time. Mas vamos lá, vamos comentar aí o Brasilzão também. Time classificado para as oitavas da Libertadores, né? A Luara tá ali de motorista do filme Parasita. Eu ia falar isso agora, ingrato. Ainda tirou teu ídolo, né? Terceiro colocado do brasileiro. Porque... Ainda quer repatriar o Thiago Silva também? Desagarra, desapega, meu filho. Pois é, tá vendo por que eu não quero voltar a falar sobre tudo? Por causa disso. Mas vamos lá, os acontecimentos, eu imagino, né? Pelo menos eu imagino que se tem uma Copa que os acontecimentos políticos muito provavelmente não vai arrefecer, é na Copa de 2026. Assim, eu acho a tendência é que os aloprados, os traidores da pátria, continuem aprontando o que eles puderem aprontar nesse período em que estaremos todos distraídos com o bailado maravilhoso do nosso craque Vinícius Júnior e as assistências formidáveis do nosso camisa 8, quase 10, Lucas Paquetá, e por aí vai. Vamos ver o que acontece, mas vamos comentar. Fagner tá animado, como vocês já perceberam, ele tá muito confiante na seleção brasileira. Daniel Soares, tudo bem? Tudo bem, boa noite, foi bem. Foi bom. Viajei. Viajou? Primeira vez que eu viajo num feriado. Mas viajou também, ano. Fagner tá rindo, mas viajou também. Rindo, mas viajou. Eu viajei 2 horas de distância, né? De carro. Né? Também viajei de carro. Eu viajei também e aí quero mandar um alô, né? Estive na bela cidade, não, bela brincadeira, mas na agradável cidade de São Paulo. No feriado, né? Sim. Feriadinho, e foi um feriado, foi curioso, né? Eu vou jogar Jorge Campos, já foi o 3º ano que eu fui jogar a Copa Jorge Campos. Mandar um abraço pro pessoal, o Caio tá sempre lá, sempre vem falar, manda um alô lá pra mim e tal. O Caio tá sempre acompanhando o lado B. O Reinaldo também, que foi até campeão, junto com o Everton, que foi meu capitão ano passado, também são ouvintes, foram campeões aí em cima do meu time, né? Mas faz parte. O Castro, Felipe Castro também, o camisa 10 aí do time do Tuna Luso por Dinheiro, também veio falar com a gente. Tem uma galera, os nomes são geniais, né? Tuna Luso por Dinheiro. A homenagem foi aos times de TV. Então teve o time TV Colo Osso. Então quem ganhou foi referência, aí você já viu a idade da galera, né? A idade média aí. Quem ganhou foi o Master Sheffield. Martha Sheffield. Não pode dar um carrinho. Oi? Não pode dar nem um carrinho que a musculatura óssea ali já tá comprometida já com essas referências. Ali é 35 mais. Então mandar um alô, tô sempre lá. E como caiu no feriado, eu resolvi passear mesmo, fazer coisas que eu não
que eu não tinha feito em São Paulo. Então, por exemplo, fui na Liberdade, que eu não tinha ido ainda, nunca tive tempo, assim, nunca esteve no meu planejamento nas idas que eu ia muito rápido. Evidentemente, fui com a minha esposa, que é uma fã de bater perna, né, na Liberdade, já tinha ido, então vamos, comi lá um lame maravilhoso. Dei sorte, porque não estava no planejamento e acabei pegando a parada, né, a parada LGBT de São Paulo, a mais representativa, mais importante aí do Brasil, talvez até da América Latina, né, muito bacana, organizada, até onde eu estive, assim, fiquei lá umas 3 horinhas, vi os trios, bastante organizado, bem legal, assim, muita militância, né, um lugar de fazer política. A gente tinha lá o trio, por exemplo, que eu via a Beni, a Tabata Pimenta, não via a Érica, porque acho que a Érica estava no palco principal, lá no trio principal, mas enfim, vários quadros LGBTs, trans, mulheres lésbicas, enfim, bem maneiro e animado, né? Como diz o meme, o povo animado, né? Então foi bastante animado, as músicas do trio, enfim. Bem legal de se estar mesmo. Dei sorte, assim. Eu nem sabia que ia ter, a gente viu, decidiu. Então foi bem legal. Estive na Feira do Livro também, no Pacaembu, porque eu também não sabia que ia cair nesse domingo. Então, assim, um domingo de São Paulo respirando rua, né? Que não é exatamente algo comum. Você foi no dia que caiu esse dia. No dia que caiu esse dia, né? São Paulo vivendo a rua. Dias lindos, inclusive. Do sábado e domingo foram dias lindos em São Paulo, agradáveis, maravilhoso mesmo. Dei bastante sorte, assim. E é legal, né? Meus amigos paulistanos ficam, porra, feriado em São Paulo, tu tá no Rio, um monte de amigo meu subiu pro Os amigos Rio. cariocas também, provavelmente. Pois é, os amigos. Só que assim, é legal estar em São Paulo. Mesmo que seja 4 dias só, tudo bem. Talvez mais que isso seja de exagero, ok. Mas turistei legal, vi Shrek, musical maravilhoso, Shrek, pra cacete, enfim. Mandar um abraço até aqui também. Fui reconhecido em São Paulo, né? A gente, 10 anos de podcast nos faz passar por poucas e boas, né? O Gabriel tava lá na Feira do Livro panfletando pra Natália Boulos, inclusive. Conheci a Natália, mandar um abraço pra ela também, tá pré-candidata aí. Federal ou estadual? Federal. O Gabriel tava lá na banquinha, panfletando, 6x1 e tal. E eu passando assim lá na Feira do Livro, no Pacaembu, e ele, você é o Caio. Aí eu, porra, até aqui. Aí ele se apresentou e tal, um cara que acompanha há muito tempo, cheio de referência, falou de vários episódios antigos e tal. Então, mandar um abraço pro Gabriel, foi muito legal ser reconhecido lá na Feira do Livro. Desejar sorte aí para a Natália. Ele estava acompanhando também uma outra candidata a deputada estadual do MTST, se eu não me engano também. Agora eu não lembro o nome. Depois até, Gabriel, me manda aí que na semana que vem eu falo o nome da deputada aí, da pré-candidata a deputada que vocês estavam apoiando também, lá na banquinha. Foi bem legal nossa estadia lá em São Paulo. Antes da gente começar a nossa conversa, né? Lembrar aqui que o Lado B é parceiro da Dona Chique Slingeria, né? Uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade para os papais e mamães. Uma excelente dica de presente, né? Um presente de qualidade, um presente que tem serventia, né? Que é útil e que é bonito, ainda por cima, enfim, uma marca aí que está aliada das principais causas populares, né? Então, papais e mamães aí estão buscando autonomia sem perder contato com o seu bebê. Vocês peçam de presente, né? Então vão lá comprar. Vocês podem ir lá comprar também, donachiquesling.com.br, que aí vai ter 10% de desconto no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, tem 5% de desconto a mais. Então vai lá no site donachiquesling.com.br, é só utilizar o cupom Lado B na hora da compra. Você pode seguir também o Instagram da Dona Chica, @donachiquesling, que tem lá tudo atualizadinho, bonitinho, um Instagram muito bonito também, bem legal, da Dona Chica. Aproveitar o começo do mês também, né? Você que não tá colecionando figurinha, tá com dinheiro sobrando, né? Se tiver com dinheiro sobrando, vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Tem faixas de 10, de 20, de 50 e de 100 reais. Se você estiver colecionando figurinha, 2 pacotinhos, R$14, você compra 2 pacotinhos a menos, tanto vai lá na troca, né? Vai lá no clube de troca e tal, e para poder ajudar a gente, porque a gente tá precisando e vai ter sorteio, né? Sorteio para apoiadores eu pretendo fazer aí na sexta-feira, se tudo der certo. A gente vai sortear e vai ter o livro A Utopia do Socialismo, de Klaus Docher, Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira, de Caio Prado Júnior. Tem também A Tentação Ecofascista, Ecologia e Extrema-Direita, de Pierre Madeleine. E Walter Benjamin,
uma introdução de Fábio Mascaro Querido. Então, bem legal. Muitos livros aí que a gente vai sortear, pelo menos 2 de cada para esse mês. Então, se você quiser concorrer, apoia.se/Lado B do Rio. Já na faixa de 10 você concorre. Na faixa de 50 e de 100, o sorteio umzinho é exclusivo para vocês. E se você não puder apoiar a gente, mas quiser comprar, tá lá. Usa o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br. Você vai ter 20% de desconto em cada compra. Essas obras estão lá disponíveis também para compra. E, por fim, cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com. Coloca lá o cupom Lado B que você tem 10% de desconto. A Camisa Crítica lançou uma coleção especial para a Copa do Mundo que está simplesmente maravilhosa. Lindas. Tem uma do Sul Global que eu tô apaixonado por ela. Vou tentar aí um descontinho com o Vitor a mais aí, porque, enfim, né, é um modelo especial, né? Não sei se eu vou conseguir ganhar o recebidinho. Mas se quiser me dar um descontinho a mais... Fazer um unpacking? Não sei se eu vou conseguir, porque é um modelo exclusivo e tal, né? Não sei se eu tô com essa moral. Mas se ele puder dar um descontinho maior, se não... vou usar o cupom, né? Lado B. Você tem 10% de desconto lá na camisacritica.com. O cupom Lado B tá valendo para essa nova coleção maravilhosa aí pra galera de futebol que gosta de camisa de futebol. Blockcore, que chama agora. Você sabia disso, Luara? Você que usa camisa de futebol desde 3 anos de idade, a moda se apropriou e agora se chama Blockcore, a moda de se vestir de camisa de time, sabia? Tá na moda. Sabia disso? Não sabia o nome da tendência, não. Então eu tô por dentro aí, já tem algum tempo. Tem algum tempo, De repente fui eu que lancei. Pois é, a gente que sempre vestiu camisa, né? Tá usando camisa de time aí e tal, agora... Foi acusado de brega, Foi acusado de brega, de sei lá o quê, agora a gente tá na moda. A depender do preço das camisas, a gente tá muito mais bem vestido do que muita grife aí, Pois viu? como tem um amigo meu primo, na verdade, que ele diz que ele só gasta dinheiro com camisa de time, né? Do Flamengo, no caso. Então, tipo assim... E assim, tipo, minhas camisas são tudo R$10. As camisas caras que eu tenho são essas de time, infelizmente. Na Camisa Crítica tem lá, é mais barato, inclusive, tá lindona. Quem puder ajudar a gente também pode ajudar mandando um Pix, né? Quem puder, quem quiser, pode ajudar mandando um Pix, né? Qual o valor que vocês quiserem, a gente aceita aí o Pix para ladobdorio@yahoo.com, ladobdorio@yahoo.com. E você pode ser um apoiador também no Pix recorrente, né? Só avisar que a gente coloca no sorteio da Boitempo, faz o Pix lá de R$10 ou mais, recorrente, avisa que a gente coloca no sorteio. Cesarotti, solta a vinheta aí que eu vou beber uma água e a gente vai pro primeiro bloco. O Flávio Bolsonaro, né, já há algumas semanas foi lá na Casa Branca massagear as bolas do Donald Trump. Peço desculpas aí pela referência fálica, mas enfim, não consigo achar outra. E ele acabou conseguindo o que queria, né? A gente viu aí primeiro os Estados Unidos classificarem as facções criminosas Primeiro Comando da Capital, o PCC, e Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas estrangeiras. A medida tinha sido anunciada no final do mês e já começou a valer aí na semana passada. E aí, posteriormente, veio há alguns dias o escritório de representante comercial dos Estados Unidos, né, que é uma agência de fomento aí ao comércio exterior, sugeriu a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre parte das importações oriundas do Brasil, sob o argumento que o Brasil teria praticado aí, teria práticas desleais nas relações comerciais. Isso, basicamente, eles estão falando de atacar o Pix, né? Eles querem acabar com o Pix, que aí, enfim, acaba favorecendo as empresas de pagamento estadunidenses, como a gente vê aí, por exemplo, os cartões de crédito, né? Tem até uma certa polêmica quanto a isso, porque o Pix causou um aumento grande da taxa de bancarização, né? Porque você tem que ter uma conta bancária, você bota, nem que seja uma fintechzinha vagabunda qualquer dessas. Então, quando você aumenta a bancarização para a pessoa acessar o Pix, ela acaba recebendo lá um cartãozinho de crédito, de débito, e depois do Pix, né, a taxa de uso de cartão de crédito, a movimentação em cartão no Brasil por Visa, Mastercard, bandeiras estrangeiras, aumentou muito também. Por quê? Então tem essa questão de porque desfavorece as empresas de cartão, mas principalmente o Pix é uma ameaça não apenas no Brasil, mas também em outros países, principalmente do sul global, mas não só, as big techs que querem colocar no mercado seus próprios meios de pagamento. WhatsApp tem pagamento, Google tem pagamento, coisa que no Brasil não pega, porque você tem uma modalidade de pagamento gratuita e já aceita por todo mundo. Se eu posso pagar pelo Pix, por que eu vou pagar no WhatsApp? Essa é a lógica. Eles tentaram implementar. Então, mais do que as empresas de cartão tradicional, são as Big Techs, porque o Brasil já é um mercado grande por si só, né? 200 e poucos milhões de habitantes, todo mundo sabe, mas a possibilidade do Pix se espalhar
A gente já tem argentino, uruguaio, paraguaio aceitando o Pix informalmente, né? Não só nas áreas de fronteira, mas em Buenos Aires. Eu não tive recentemente em Buenos Aires, mas quem foi recentemente a Buenos Aires tem relato que as lojas aceitam Pix de brasileiro. Assim? Como funciona? Arruma um laranja para um CPF brasileiro, qualquer, conhecido, abre uma conta numa fintech da vida e usa e fala, aceita o Pix. Coloca lá um telefone, É uma movimentação de brasileiro absurda. Coloca um telefone, e aí tem várias lojas em Buenos Aires, nas zonas de fronteira é mato, né? Agora em Buenos Aires, que é a capital, plaquinha, em tudo quanto é loja, aceitamos Pix. E inclusive até Lisboa já tem lugar aceitando Pix. Pelo fluxo grande, né, Afinal de contas, Mato Grosso do Norte, né? Rio Grande de Fora. Rio Grande de Fora não tinha não. Mas é isso. Então você tem uma ameaça de... Se isso já acontece informalmente, para você ter algum acordo de cooperação técnica, né, com os países da lusofonia, na África, ou mesmo outros países do sul global, e você acessar mercados até de forma conjunta, né, que acabam sendo maiores que o Brasil, é um passo. Né? Porque a tecnologia está aí, está desenvolvida. E experimentada num país grande, com volume alto de transações. O famoso se a moda pega, né? Exatamente. Então, e a moda vai pegar. Exatamente. Então, o Peru tem, não sei se tem relação com o Pix, mas o Peru tem um sistema similar, Moçambique tem um sistema similar de pagamento eletrônico. Não sei em que base foi desenvolvido, e qual tipo de dependência tecnológica, mas é uma tendência mundial. Então, tentar bloquear esse tipo de coisa para favorecer as big techs americanas é um grande passo. E, de forma geral, as práticas, não só o Pix, né, das práticas danosas, né, que o relatório dos Estados Unidos coloca, se não fosse trágico, seria até engraçado, porque eles acusam o Brasil de estar desmatando muito, né, de não ter proteção ecológica, de trabalho escravo, de uso de trabalho escravo, para ter uma concorrência, eles sabidamente uma vantagem concorrencial indevida. Né? O governo Trump, o país e um governo que defendem o trabalhismo e defendem as salvaguardas ecológicas também, né? Sim, que, inclusive, internamente, arrasou a legislação ambiental dos Estados Unidos. Hoje em dia tá tudo liberado, praticamente, né? Se quiser furar óleo... Passou a boiada lá, né? Passou a boiada completamente. Richard Salles. Exatamente. Richard Sales. Sale, que também é que promoção. É verdade. Em inglês. E aí usam dados se não falsos, dados antigos, né? Dados da época do governo Bolsonaro, inclusive, para desmatamento, dados de 2021, entre aspas, ignorando que a taxa caiu absurdamente depois de 2023, porque será? E seria interessante até pegar qualquer bolsonarista aí e perguntar o que acha do relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que é um defensor, né, da boa gestão ambiental e da boa gestão trabalhista. Olha, por essa eu não esperava. Luara, a gente estava conversando aqui em off, esse movimento tem muito primeiro, de cortina de fumaça, né? Acho que é importante que a gente diga. A ida do Flávio lá foi exatamente para mudar a narrativa lá que ele estava só apanhando, né? Exatamente. Do áudio do Forcar. E também para tentar uma mudança, né? Como o Daniel falou, dessa palavra da moda aí, da narrativa, né? Uma mudança de perspectiva, até eu diria, do bolsonarismo em baixa, a partir de várias coisas que aconteceram com o bolsonarismo, que levam a crer que o bolsonarismo hoje, em 26, chega cada vez mais baixo, embora ainda em níveis alarmantes. Né? Baixa com 35% dos votos da sociedade, certo. Da sociedade fascistizada. Isso, de alguma forma, acho que repercute também, a gente viu aqui também na política interna, né? E aí, queria te chamar também, porque a gente viu a medida recente do Senado, que aí, em alguns segundos, derrubou uma norma, né? Que protegia, que, enfim, ajudava a proteger questões do aborto legal, né? Que vai repercutir basicamente passar boiada, né? Como a gente tem falado aqui, vai repercutir, vai bater basicamente numa forma de que vai ser muito, muito improvável que médicos e equipes médicas em geral, né? E funcionários da saúde que deveriam zelar pela saúde das pessoas que têm o direito de fazer o aborto, né? Que é importante que a gente lembre isso, né? Sempre que o aborto, em alguns casos no Brasil, é legalizado, é regulamentado, e isso vai acabar sendo bastante prejudicial. Isso também é uma forma, né? A gente tem falado isso, a gente viu recentemente aí, não lembro quem, não sei se foi no Twitter ou eu ouvi alguém dizer, acho que a Luara fala muito isso também, por isso que eu queria ouvi-la, que sempre que eles estão encurralados, né, acuados, eles jogam a carta do aborto, né? Sei lá o que do aborto, né? Igual as criancinhas do reverendo Lovejoy, né? A esposa do reverendo Lovejoy. Da esposa do reverendo Lovejoy Simpson, né? Joga logo a carta das criancinhas, que de alguma forma é a mesma coisa. Como é que você acha que isso dialoga, Luara? Assim, se é isso mesmo, assim, é o bolsonarismo tentando uma cartada
via Trump, né, que é o grande nome da extrema-direita, do grande nome do bolsonarismo no Brasil e no mundo hoje é o Trump, né? E aí também, com essa coisa do fundamentalismo religioso, com ataque aos direitos, né, das mulheres e das pessoas que reproduzem, enfim, como é que você vê isso? Primeiro, acho que comentar que essa jogada do Flávio era extremamente manjada, mas que todo o entorno da campanha do Trump, né, desde a campanha até também a equipe de governo, as reportagens, todas que falam do perfil do Trump, é de que ele não aposta em perdedor, né? Então, os bastidores lá que ele relataram, os bastidores da conversa dele com o Flávio Bolsonaro foi de que ele, inclusive, perguntou pelo Lula, de que ele disse que gosta do Lula, então... tem esse jogo duplo aí. Ele foi lá para fazer aquela figuração patética que é absurdo como a gente já normalizou isso. A gente, que eu falo sociedade brasileira, né? Normalizar um político brasileiro ir para outro país, ou seja, vender realmente, né, e render a autonomia brasileira, a soberania brasileira. Como é o caso, né? Tentaram colar essa coisa do Tariflávio, do PIX, para mais de 30% do eleitorado, eu acho que não cola mesmo, mas eu acho que é notável, eu acho que tem que fazer sim esse movimento. E tem esses movimentos da extrema-direita aqui, né? A gente teve recentemente, acho que foi hoje, né? A questão da suspensão da divulgação da pesquisa que já foi divulgada, que mostra o Flávio já perdendo votos por causa dos áudios, né, que vazaram dele pedindo dinheiro para o Vocaro, mas é uma contenção que eu tenho minhas dúvidas, assim, não se vai dar resultado porque já deu, a gente já viu que deu, né, é por ali que eu acho que a campanha do Lula pode ir, mas é só um dos caminhos, né, outro caminho é enfrentando mesmo como a extrema-direita enfrenta para a mudança de narrativa, porque eles fazem esse jogo o tempo todo e eu acho que a esquerda sempre cai, e a gente comenta muito disso, né, de como estão sempre jogando na retranca com esses caras. E essa suspensão da resolução do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela tem lastro para a extrema-direita. Eles conseguem fazer, então como conseguiram, né, passar no Senado? A Damares alegou que a medida extrapolava o caráter regulador do Conselho. Eu acho que então é hora da gente pensar quais formas de regulamentar e garantir que o procedimento, né, que procedimentos de interrupção da gravidez sejam feitos sem prejuízos para as vítimas que desejam exercer esse direito. Quais as formas que a gente pode fazer pelos órgãos que podem extrapolar de fato, entendeu? Quando eu falo aqui de criatividade, eu tenho falado muito isso aqui no lado B, não é inventar roda, não é, sabe, criar uma coisa do nada. A gente pode pegar até as próprias sugestões do CONANDA, que tinha lá treinamentos de profissionais, né? Eu acho que todo mundo, principalmente as mulheres, né, conhecem algum caso de violência obstétrica ou de negligência de profissionais da área médica em processos não só de interrupção da gravidez, mas até de acompanhamento, né, de pré-natal e tudo. Por que não, né? Porque o próprio governo, por meio do Ministério da Saúde, não promove campanhas exclusivas desse treinamento, informação nos diversos órgãos, até em parceria com outros ministérios, como o Ministério da Educação, né? Palestra em escola, campanha de comunicação. O Caio falou que a gente tem que lembrar que existem casos em que é possível interromper a gravidez. E isso tem que ser o tempo todo colocado, porque é uma coisa que quem está com a caneta na mão pode fazer. Olha, nós queremos defender os direitos das crianças, nós queremos que, sabe, e das vítimas de estupro, como é um dos casos, né, das pessoas que têm direito à interrupção da gravidez. Então, assim, fazer as pessoas perceberem que toda vez que a direita fala em aborto, é para tirar o direito de alguém, é para proteger os agressores e não as vítimas, é colar essa defesa dos bandidos nos caras. Agora, especificamente com esse tema, né, com uma esquerda que não fala de aborto nem na entre-safra eleitoral, fica difícil acreditar que alguém vai segurar essa pauta em ano de eleição para presidente, né? Vamos fugir. Sim. Eu não entendo, porque é um meio de diferenciar, né? Eu acho assim, eu não conheço de cabeça um parlamentar, ou uma parlamentar, principalmente, o que eu queria votar. Alguém que falasse claramente assim, não estou perguntando, quando eu falo que sou a favor do aborto, eu não estou perguntando por quê, sabe? O porquê eu não quero estar grávida. Eu queria alguém que tivesse essa coragem. E eu acho que essa pessoa se diferenciaria. Se ela seria eleita ou não, ela pelo menos se diferenciaria como um nome para essa pauta também. Não acho também que parlamentar tem que ser de uma pauta só. Mas você vê o campo progressista como está carente de pessoas que se destaquem assim, porque a extrema-direita não tem medo de gritar suas pautas. E isso os diferencia. E isso faz com que eles tenham, às vezes, vereadores
federais. E a gente não consegue sair da nossa própria, né, não consegue consenso nem entre os outros. Eu sempre pego esse lance do aborto, não só porque eu sou mulher, mas porque eu acho que ele é muito paradigmático, sabe, Caio? Da falta de coragem. Porque se a gente não consegue falar, também não consegue dar uma perspectiva de outros mundos, assim, né? Então, quando a extrema-direita está lá falando, e eu acho que a jogada deles não é absurda, né? Das facções como terroristas, porque o tema dialoga diretamente com a questão da segurança. E as pessoas têm essa percepção. E aí você tem uma sociedade que passou a vida inteira vendo filminho de herói de guerra americano e acha que os caras têm que mesmo que entrar aqui e arrumar a casa, sabe? Nem parece que viram o desastre das UPPs há pouco tempo. Mas, sim, aquilo rende, né, uma história, rende essa ideia de que alguém vai chegar e resolver, porque do jeito que está. Mas, de novo, como é que faz para poder colar que os caras dessas mesmas facções estavam em gabinetes, em acordos, né, com a extrema-direita, com figuras da extrema-direita. Então, eu acho que é por aí, mas só apontar o dedo e não mostrar um outro mundo possível, uma outra, né, forma de fazer, como é que a gente vai cuidar da segurança, ou ter propostas, né, então, para segurança, para direito ao aborto, e aí no direito ao aborto ampliando, né, falando de saúde, uma saúde que não seja só construir hospital, porque a gente também tem que, quando eu vejo a defesa do SUS, ao mesmo tempo que eu gosto, né, que eu defendo o SUS, também me incomoda que toda vez que a gente vai falar de saúde, parece que é só isso, é construir clínica, construir hospital, é atendimento ali, mas a gente não fala, por exemplo, de saneamento básico, vende nosso saneamento básico em projetos de lei absurdos, né, como os que passam no Congresso. A gente não fala em direito, por exemplo, o fim da escala 6x1, né, que também é uma questão de saúde, Isso. não só saúde mental, mas saúde, né, estão falando de desgaste físico, enfim. Isso. Tudo isso está interligado, então me incomoda que essas pautas sejam sempre tratadas há muito tempo pela nossa esquerda de uma forma engessada, sabe? Por isso que eu falo muito de criatividade. E são coisas, como eu disse, que não precisa inventar muito. Coisa que a gente já pode fazer, que está ali. Então, tem um direito, como é que a gente amplia esse direito? Não é, sabe, tem que passar mais lei, não, aprovar mais lei, não é isso. Como é que a gente faz com que isso chegue nas pessoas? Sei que está faltando, porque muitas vezes falta isso, sabe? Falta coisa a lei pegar, né, que o Daniel fala muito aqui. O que falta para esse direito chegar nas pessoas? Às vezes são medidas assim, de educação, de treinamento, de chegar, conversar, de reunir pessoas, e aí você vai criando esses núcleos, seja de formação e informação, mas também fazendo as pessoas se reunirem. E dentro daquilo ali você consegue algo que a extrema-direita conseguiu, por exemplo, por meio dos conselhos tutelares, né, pegando as igrejas também, usando as igrejas como um palco para comício, púlpito como palco para comício, essa criação de comunidade, de senso de comunidade, saca? Das pessoas, por exemplo, em torno de, já que vamos falar tanto de postinho de saúde, pega o posto de saúde e transforma aquilo ali num núcleo para acolhimento, informação, atividades que estejam relacionadas a isso, e no meio daquilo ali coloca, olha, prevenção, contracepção, direito ao aborto dos casos que se pode e tal, por meio de campanhas. Então, assim, não são coisas absurdas. E eram coisas que eram feitas, né, há algum tempo atrás, se não em relação ao aborto, mas, por exemplo, a contracepção. A gente viu nos últimos anos casos de sífilis entre jovens aumentarem. E há quanto tempo a gente não vê na televisão, ou até mesmo nas escolas, né? Agora eu não estou na escola, mas na minha época ainda tinha cartazes incentivando o uso de preservativo. Hoje, acho que se colocar um negócio desse numa escola, vai ter pai saindo, sabe, rasgando a cueca, a calcinha pela cabeça. Mas é um tipo de coisa que ou você enfrenta, ou a gente vai ter aí gerações cada vez mais afastadas do debate, e o debate que é necessário para a saúde pública. E saúde pública, quando a gente fala, é isso, é coletivo. Ficou muito na coisa dos negacionistas, né, do antivax. A gente fala de defesa da saúde pública, de responsabilidade com a saúde pública, coletiva, porque os caras continuam puxando para o lado deles, né? Então a gente continua só reagindo, e às vezes até caçoando desse pessoal, quando na verdade, quando temos peso da caneta na mão, a gente também não faz para que
traga para o nosso campo, né? Para que, olha, vamos olhar então para esse lado aqui, o que pode ser feito, como é que a gente vai pautar isso. Então, são alguns exemplos só, mas que eu acho que é uma forma muito, acho que até conservadora, estou falando, mas até assim, simples, básica, sabe, fundamental, de pautar, sabe? São coisas que não tem nada demais, sacou? Coisas muito óbvias até. Aí a gente. E quanto mais ele fala assim, pô, muito óbvio, mas como eu disse, atualmente talvez não seja tanto, né? Os pais podem dar uma pirada. Mas testa ali, porque é isso que eles fazem. Eles vão esticando a corda. Eu acho que a gente tem que puxar do lado de cá também, senão vamos perder esse cabo de guerra para sempre aí. Vou aproveitar um gancho que você falou aí sobre saúde, né? Você falou que, enfim, esse papo todo é sobre saúde, evidente, mas você usou uma frase que eu achei interessante, né? Que é para falar de saúde de maneira ampla, não só construir hospital. Já vou dar um gancho, tem um podcast chamado GovDR, Diálogos nas Redes. Eu já indiquei aqui, na época eu indiquei, ano passado foi uma série com a Haddad, já teve com a Marina Silva, já teve com a Tebet, e o último, mais recente, que foi em março e abril, foi com Padilha, né? É uma série do governo, né, brasileiro, do governo federal. É um podcast que tem aqui, por exemplo, aqui nesse aplicativo de podcast mais famoso, aí tem, que eu ouço por ele. E ele conversa, né? São os ministros conversando com personalidades, influenciadores e pessoas que, enfim, produzem conteúdo nas redes e tal. E é bem legal, uma pena que seja do governo, eu acho que é algo que deveria ser uma iniciativa paralela ao governo, porque quando você bota o selo de governo, você acaba ficando meio chapa branca para certas coisas. Embora a conversa seja até bem legal. E o Padilha, eu recomendo a série com o Padilha inteira, eu ouvi as 4. Acho que o Padilha é um grande quadro, além de tudo, de ser um grande ministro, um cara que assume o Ministério da Saúde de uma maneira... Ele consegue fazer a política e a questão mais burocrática, né? Ele consegue fazer esse diálogo de maneira muito interessante. E o Padilha fala sobre isso. Tem um momento de algum desses podcasts, de algum dos episódios, que alguém fala sobre o que está faltando, e ele fala, olha... Falta muita coisa, porque o Ministério da Saúde é quase o Ministério da Doença. A gente ataca muita doença e a gente não consegue falar de saúde, saúde é antecipar a doença, né? Não é só tratar a doença, é antecipar, né? E para isso precisa de um monte de coisa, né? E você usou essa expressão. Inclusive de reforma agrária, de soberania alimentar, de comida de qualidade. Isso aí. Saneamento básico, escalas de trabalho, né? Isso aí tudo. Eu cito sempre saneamento básico, porque a gente tem parte do Brasil em que grande parte, e estamos falando de capitais também, né? Que grande parte do esgoto não é tratado, gente. Eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso não é só uma vergonha, é um absurdo. Eu acho um absurdo, para mim, um dos grandes gargalos de 20 anos aí, quase, né, entre idas e vindas do governo PT. Acho que o PT deveria ter colocado... Eu sei que tem, né, a gente tem o Pacto Federativo, a responsabilidade dos estados e dos municípios também estão aí, mas eu acho que é algo que o governo fez, como fez com outras coisas, deveria ter feito um grande plano unificado para resolver isso, que é um absurdo. Quem teve a felicidade, a oportunidade de conhecer, comparem a Baía de Todos os Santos de Salvador com a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que o índice de saneamento de Salvador é muito alto, é acima de 90%. E o do Rio de Janeiro é um desastre, considerando uma metrópole do tamanho da importância do Rio de Janeiro. Então, só comparem as praias da Baía de Todos os Santos e da Baía de Guanabara. Que agora estão fingindo que estão fazendo alguma coisa. Mas é só para pegar um gancho anterior da fala da Luara, para falar fechar nessa questão do tarifável e do o nome é muito negócio, bom. E do negócio das entidades terroristas, né, para PCC e CV, uma coisa que foge das análises da grande imprensa, não sei se por desatenção ou por vontade, é que esses caras, o Trump pode ser de tudo, né, mas essa galera ela não é incompetente politicamente, né, no sentido do projeto da produção de narrativa mesmo, né. Então sou até estranho que eles tenham tido encontro. Aí tenha sido anunciado no dia seguinte o negócio do terrorismo, né? Que em tese é bom, eleitoralmente, pro Flávio Bolsonaro. E que dias depois tenha sido... E o Trump não tenha postado nada, né? E ele posta tudo, né? Nas suas redes. E dias depois eles anunciem o tarifaço, que é ruim pros Bolsonaro. E o Trump coloque no mesmo dia, lá recebi aqui o Flávio Bolsonaro, um jovem patriota, blá, 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 colando mais do que colaria, né, já normalmente neles. Então o ideal seria ser o contrário, né, ele anunciar primeiro o tarifaço, para depois mudar de assunto
com o negócio das organizações terroristas. E uma segunda coisa é que tem relatos do Eduardo Bolsonaro e do tal do Paulo Figueiredo lá, que eles tinham contratado advogados, lobistas, né, para operarem a causa deles nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a gente talvez não tenha tanto essa dimensão, o lobby é legalizado nos Estados Unidos, e é abertamente sabido que tem escritórios de lobista que intermediam encontros com parlamentares, com senadores, com secretários lá, que seriam os nossos ministros, e com o presidente, no Salão Oval. Então, pode ser que esse encontro tenha passado por esses escritórios de lobby, que não são baratos, que cobram muito caro. É tudo na cifra de 7 dígitos em dólar. E isso aí se conecta com o Banco Master. Toda a história lá do filme ser uma desculpa, né, não só para lavar dinheiro, mas para transferir dinheiro, e o fato do filme ser produzido nos Estados Unidos, para você ter justificativa para transferir dinheiro para os Estados Unidos, né, sob o controle total do Eduardo Bolsonaro, não só para mantê-lo lá na sua bela casa, no Texas e tal, porém, haja dinheiro, né? Por mais que ele esteja levando uma vida confortável lá, talvez não precise de tanto. Poderia estar até num lugar melhor do que no interior do Texas. Mas é porque pode estar pegando essa grana para financiar esse projeto de influenciar o governo, de conseguir entrar no governo, acesso a Salão Oval, essa coisa toda. Então, a gente não sabe até que ponto é efetivamente um projeto político que o Trump botou todo o seu peso, ou se ele tá ali, aceita, presta favor para presta favor para um escritório, outro, e isso esteja sendo pago, financiado com o recurso do Banco Master. Foda que o Eduardo Bolsonaro no interior do Texas deve estar sendo chamado de moderado pelos vizinhos. Fagner, você... Tá sendo chamado de chicano, go back home. Pois é. Fagner, você... Agora, uma coisa, só antes, assim, é que a campanha do Flávio fez logo que precisou, né, admitir a coisa a relação com o Vocaro, foi dizer que ele e Eduardo Bolsonaro, né, dizer que é dinheiro privado. Eu acho que o que precisa ficar cada vez mais evidente é que não, o que o Master fazia era pegar dinheiro de previdência, né, do Instituto de Previdência dos estados, de prefeituras e tudo mais, ou seja, é dinheiro público. Dinheiro roubado. E está sendo usado, exatamente. Fagner, eu sei que você já está completamente Copa do Mundo usado, mas acho que esse é um assunto que você tem falado também, principalmente em off, você fala muito sobre isso, mas eu queria que você trouxesse para cá, né? Que é, acho que, pra gente encerrar esse assunto Trump e Bolsonaro, que é a interferência direta ou indireta, e cada vez mais direta, dos Estados Unidos, do Trump, né? Nas eleições, né? Eles vão dar um jeito, estão mexendo os pauzinhos deles para fazer a máximo de interferência possível pelos interesses que já estão bastante expostos, né? Que já foi só o petróleo, hoje em dia nem é só mais o petróleo, né? Também o petróleo. Como é que você está vendo isso aí? Eu adotei a política do um dia de cada vez, porque se eu for ficar elucubrando sobre o que eu vejo, sobre esses absurdos todos, a gente não dorme, né? Não faz nada da vida e fica deprimido, se entrega e tal. Eu tô encarando tudo com um dia após o outro. Vejo com muita preocupação todo. As coisas são feitas muito claras, né? É muito aberto, né? Hoje em dia, aquela famosa frase, né? Não vai precisar mais daqui a 50 anos abrir arquivo nenhum, porque os arquivos estão escancarados para quem quer ver o que está acontecendo, né? Toda tentativa de interferência vai ser pouca. E a gente nunca sabe até onde esses caras podem ir, né? Afinal de contas, aqui na fronteira com o nosso país, eles foram lá e sequestraram o presidente e foda-se. E é isso aí. E falaram, o petróleo é meu. Então a gente nunca sabe até onde esses caras podem ir, né? A gente nunca sabe até onde essa interferência internacional pode ir. A gente nunca sabe até onde a família Bolsonaro é capaz de formular meios de destruir o país para salvar a sua própria pele, porque no fundo é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma família que tem pretensões monárquicas no Brasil, né? Não é à toa que eles têm dificuldade de apoiar um candidato de fora do clã, de fora do sobrenome. É porque é uma pretensão de dinastia que essa família tenta construir no Brasil. E cá entre nós, assim,
É muito tentador, realmente, que eles que eles tenham essa pretensão monárquica. Afinal de contas, eles podem ser pegos fazendo qualquer tipo de crime. Podem ser pegos, flagrados, cometendo qualquer tipo de crime, que eles têm aí pelo menos 30, 40 milhões de pessoas que estão dispostas a corroborar tudo que eles fizerem. Então, imagina você ter por trás de você 40 milhões de pessoas que te apoiam, inclusive a cometer crimes. Aí é fácil ter pretensões monárquicas, né? E essa família tem pretensões monárquicas e a gente não sabe até que ponto, até onde eles podem ir para destruir o país, se isso significar salvar a própria pele, que é o que eles vêm fazendo há 30 anos, né? Cada vez com um poder cada vez maior e agora também com um apetite também cada vez maior, né? Antigamente os esquemas eram os esquemas de rachadinhas pequenas, né? Aquela coisa corporativista militar. Mas vai né? lembrar que eles sempre meteram a mão o máximo que eles conseguem alcançar. Os esquemas não eram maiores, que eles não conseguiam mais. Sim. E aí, uma vez que eles conseguiram meter a mão em esquemas maiores, é isso, o céu é o limite, né? E como eles estão ao lado não é bem a forma certa de dizer, né? Eles estão falando português claro, né? Se bater uma chapa do saco do Trump, tem a cara a boca do Flávio Bolsonaro aparece no resultado do exame, né? Como eles têm esse aparato todo a seu favor, né? A pressão econômica, a pressão militar, a pressão midiática, toda a seu favor, a gente não sabe até onde eles podem ir. Repito, há 6 meses, pouco mais de 6 meses, os Estados Unidos veio aqui na nossa fronteira, pegou o presidente da Venezuela e meteu o pé e foda-se. Então, a gente nunca sabe até que ponto esses caras podem ir. Eu vejo com muita preocupação essa interferência, essas interferências que devem acontecer até outubro, né? Sem falar nas false flags da vida, né? As supostas tentativas de atentado, essas coisas que a gente O novo Adélio já tá treinando em algum lugar. A dúvida é se o atentado vai ser agora ou vai ser perto da eleição. Pois é, a gente já recentemente, semana passada o Flávio Bolsonaro registrou que ele estava sendo ameaçado, veio a ameaça de atentado contra ele lá em BH, porque a torcida, uma das torcidas organizadas, né, do Galo, uma torcida antifascista e tal, a Força Atleticana Revolucionária convocou uma manifestação contra a concessão do título de Belo Horizontino, né, para ele, cidadão honorário lá, enfim. E ele meteu essa, serião, assim. Pois é, então a gente já viveu isso no passado, né, cara? 2018 ainda tá muito fresco na nossa memória, né? E, enfim, até mesmo que tenha acontecido nos Estados Unidos, enfim, americano não costuma errar muito o alvo, né? Mas com o Trump eles erraram sempre, né? Então a gente desconfia, né? Porque a gente nunca vê eles errando tanto assim, né? Aí, de repente, começa a errar, alguma coisa parece que tá fora da ordem, Só erram, né? com o presidente republicano, erraram com o Reagan também. Pois é. A história diz que o americano não costuma errar muito. Aí começa a errar seguidamente. É tiro, né? Aí começa a errar seguidamente com uma pessoa só. Eu me reservo o direito de questionar, duvidar, colocar em perspectiva que alguma coisa, algo certo, algo errado não tá certo, né? Tem só a questão também do Marco Rubio, né, que ele tirou aí alguns países da lista de países, enfim, amigáveis, né? Eu acho que foi uma onda pouco exagerado em cima disso, que ele não falou o Brasil é um país inimigo, mas ele falou que não é. Ele falou, agora nós temos muitos países alinhados na América Latina, e falou quase todos, a maioria, tirando a Colômbia, que tem eleição esse ano, o Brasil, que tem eleição esse ano, e aí a Nicarágua e Cuba. Então. Venezuela também. Enfim, e por último, pra gente encerrar esse bloco aqui e falar de Copa, dizer que o deputado federal Gustavo Gayer teve uma complicação em razão de um quadro de obstrução intestinal. Então a gente deseja aí sucesso à obstrução intestinal, mais uma... Ela aí, como sempre, né, fazendo possível, né, então que corra tudo bem. Lealdade ao líder até na prisão de ventre. Pois é, que a gente aí, que a obstrução intestinal aí vença aí seu desafio. A gente tá aqui torcendo pela obstrução intestinal. Cesarotti, toca aí a vinheta que a gente vai falar de Copa do Mundo, mas não é só bola e campo não, mas a gente vai falar de bola e campo também, talvez. Vamos ver.
E aí é o seguinte, né? A gente tá continuando falando, né, de Estados Unidos, lamentavelmente, né? Mais do que nunca a gente tá falando muito de Estados Unidos. Um pedacinho de terra escroto pra caralho, né? Lugar... Enfim. E vai ser a capital do mundo, né? Não tem jeito. Nas próximas semanas, aí, quinta-feira, vai começar a Copa do Mundo de futebol. E aí, a abertura no México, né? Tem esse detalhe, né? Então... Curiosamente, o mundo inteiro se importa, menos eles, né? Com a Copa do Mundo. Pois é. E aí, a gente tá... Enfim, a gente tratou recentemente com o Aurélio, né? Do Copa Além da Copa, com quem a gente sempre indica como fonte de notícias sobre... geopolítica que envolvam o futebol, né, sobre esses bastidores, né, fora das quatro linhas, é muito interessante. A gente indica, inclusive, o nosso programa que a gente fez com Copa Além da Copa, né, recentemente. Vou dar aqui o serviço direitinho. Foi o Copa Além da Copa, foi o 395, dia 12 de maio, a gente fez a Copa do Mundo de Donald Trump. Enfim, né, é uma Copa do Mundo que está repleta de questões sociais, econômicas, políticas, e que tem deixado, ao menos parcialmente, a questão do futebol aí mais em segundo plano, ou não diria em segundo plano, né, mas dividindo atenções, né. E aí a gente tem visto, como a gente comentou aqui, né, os preços exorbitantes, né, o que é algo que não é falado na grande mídia, porque há uma censura ou uma autocensura da grande mídia de falar muito sobre isso. Estava lendo um artigo hoje, inclusive, sobre a questão dos ingressos. Tem muito ingresso encalhado para os jogos menos importantes, jogo de fase de grupo, né? A FIFA apostou que ela ganharia o triplo em faturamento em relação à Copa do Catar. Não só porque tem mais jogos, tem muito mais jogos, né, com 48 seleções do que com 32, mas com preços mais altos, apostando nessa cultura do evento americana, né, que os ingressos da NBA são um absurdo, da NFL e tal. Acho que a FIFA achou que qualquer Canadá e Catar, qualquer Jordânia e Áustria, ela conseguiria lotar a $500, $600 o lugar. E é aquela coisa, quando você dilui, é oferta e demanda, quando você dilui os jogos, né, você coloca muito mais jogos, você oferta mais ingressos, você está diminuindo o valor de cada jogo. E num cenário de restrição de viagem, da maior parte das torcidas dos Estados Unidos, é pior ainda. E você não tem como também organizar de maneira que coloque, por exemplo, jogos em locais onde há uma colônia, né, uma imigração. Não, o público local não se liga tanto em Copa do Mundo, o público americano. O público externo, né? Os países do sul global estão enfrentando restrições legais para viajar, né? Com problema para concessão de visto, a gente pode falar. Mais para frente tem jogador que não está conseguindo visto, um árbitro foi barrado. O principal árbitro africano da atualidade, o cara que apitou a final da Liga dos Campeões da África, né, nessa temporada, que é um somali, foi mandado voltar do aeroporto. Teve que voltar para a conexão dele, que era em Istambul. Comissão técnica e dirigente do Irã. Comissão técnica. O Irã vai ter que ficar hospedado em Tijuana, não vai poder dormir nos Estados Unidos. Tem os seus 3 jogos na costa oeste dos Estados Unidos. Está hospedado em Tijuana, que é no extremo noroeste do México, fronteira com Califórnia, e conseguiu um visto especial para ir e voltar. Eles vão ter que ir no dia do jogo e voltar no dia do jogo. Não vão poder pernoitar no território dos Estados Unidos. E aí, só para completar a questão do ingresso, os próprios europeus que têm recursos, né, para viajam mais quando a Copa é na Europa, é óbvio, porque proximidade, preço e tal, mas poderiam, milhares de torcedores europeus têm os recursos para ir para os Estados Unidos. A galera tá ressabiada de ir para os Estados Unidos também nesse clima, né? Não é tão atrativo. E o ingresso, quando o ingresso, você vai fazer uma viagem que vai custar $1.000 e o ingresso é $60, é $100, é uma coisa. Você vai fazer uma viagem que custa $1.000 e o ingresso é $600, pesa também para viajar, até para o torcedor comum europeu. E a gente vê essa política migratória do Trump, né, nessa receptividade mesmo, né, que os Estados Unidos, a falta de receptividade que os Estados Unidos está colocando, ele vai frontalmente em desacordo com o que é a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo representa, ou poderia representar, ou tenta representar essa coisa da união dos povos, né? Das pessoas lá com as suas culturas, mostrando as suas culturas. Aí a gente lembra dos mexicanos de Chapolin, a gente tem o camarada do Congo lá, que fica lá parado, né? Provavelmente não vai poder ir. Não sei, parece que a federação ia garantir a ida dele. Entre outras que eu tô aqui lembrando, né? O Brasil com o Movimento Verde e Amarelo. Não, né? O Movimento Verde e Amarelo. Precisava barrar, não barra, né? Não vai. Esse aí, inclusive, o que em Miami eles estão lá também. Deve ter a maior... Parece ter um movimento de torcidas organizadas dos clubes. A partir do Movimento Verde e Amarelo, inclusive. E aí, vocês acham que isso tá tirando um pouco o foco, que tá dividindo, que quando a bola rolar vai se falar menos? E a outra pergunta que eu deixo pra mesa também é a seguinte, que é o que tem me indignado, como se
mostra pouca indignação contra isso. Eu acho que a gente tá vivendo, eu falei isso aqui recentemente, os países, os jogadores, as marcas, evidente, mas os jornalistas, mesmo os jornalistas da grande mídia, né? Grande mídia, eu não espero nada da grande mídia, mas tem gente com estofo suficiente e eu não tenho visto a indignação que eu acho que deveria Imagina ter. se acontecesse na China isso. Exatamente, na Rússia, né? Gente, no Brasil. Exatamente. Não precisa nem ir longe. No Brasil. Imagina se em 2014 a Polícia Federal ou qualquer órgão policial do Estado resolvesse tratar torcedor, imigrante, que fosse como o ICE está tratando nos Estados Unidos. A FIFA provavelmente cancelaria a Copa aqui. Aliás, temos um outro caso de raio-x do saco do Trump, que se bater tem uma outra carinha lá. Do lado direito. À extrema direita está o Tari Flávio, e à direita está o Gianni Infantino. Os dois disputando o mesmo quinhão ali do saco do Trump. Mas assim, eu acho que assim, você fez uma pergunta, né, Caio? Se a tendência é aumentar o falatório a respeito dessas violações todas, enfim, dos abusos todos que os Estados Unidos está cometendo agora na sede da Copa, eu acho que só vai aumentar se acontecer algo de extraordinário, assim. Se de uma hora para outra, enfim, as ruas americanas forem tomadas de protestos ou coisas ainda, né, mais graves acontecerem. Fora isso, a gente vai ver uma transmissão cada vez mais bestializada, cada vez mais caseficada. E é isso, a bola na rede, coisa de maluco e por aí vai. É uma Copa que já nasce manchada, enfim. Haja visto o que está sendo feito com a seleção do Irã. E só por isso já fere a isonomia do campeonato, enfim, porque a equipe não vai ter a mesma condição de disputa que as outras, o que faz com que eu torça veemente. Aliás, eu tô cada vez mais propenso a torcer para todos os países fudidos do mundo mesmo e esquecer as grandes potências, inclusive o Brasil. Cada vez que passa eu me sinto mais à vontade de torcer pelos fudidos. Porque se tem um lugar onde os fudidos ainda podem se dar bem na vida é no futebol. Alguma chance tem. Alguma chance tem. Em quase todas. Essa daí é a esperança do Hexa. Em quase as outras searas da vida, os fudidos não têm chance de nada. E como eu não coloco mais o Brasil nesse hall de fudido, pelo menos não no que tange aos nossos jogadores, enfim, é uma outra discussão. Mas é uma Copa que já nasce, uma Copa que só poderia ser nos Estados Unidos. Assim, na verdade, o espírito do tempo. O grande absurdo é que vai acontecer jogos no México e no Canadá também. Isso aqui é inesperado. Sim, de uma Copa como essa, só imagino que aconteça nos Estados Unidos. O tempo em que Diana Ross batia pênalti na cerimônia de abertura e a taça na final era entregue pelo Al Gore, a gente era feliz e não sabia. De agora em diante... Foi uma Copa que tinha vida, né? Era dos Estados Unidos que ainda tinha alguma vida ali. De agora os estádios antigos, né? Os estádios abertos de futebol americano antigo, né? O Rose Bowl, o estádio da Universidade de Stanford, do Brasil. Porque até jogou 3 essa jogos. coisa do padrão FIFA também ajuda, né? A destruir um pouco. E a estética... Gente, olha o Rose Bowl. Compara com qualquer estádio moderno. A estética da FIFA na Copa do Mundo, né? Ela se padronizou muito, você não consegue mais identificar onde é o jogo, né? Tirar os grafismos e ali, quem conhece, quem é o mais doidinho que conhece os uniformes, se você pega um jogo de 2010, 14, acho que tem um negocinho brasileiro ali, né? Hemisfério Sul, talvez, mas de 2018, de 2022, e vai pegar essa, vai ser muito parecido. E a estética, e aí não só a estética, não sei qual termo eu posso usar, vocês podem me ajudar, mas não sei se é a alma ou a falta de alma. As coisas do futebol nos Estados Unidos não me convencem, assim, tipo, parece... Não tem cara de estádio de futebol. Parece uma filmagem de Hollywood. E aí tudo, você não... Até as pessoas que porventura são torcedoras, que gostam, tanto os latinos, principalmente de lá, ou mesmo os americanos que gostem, quanto os que vão viajar e tal, mesmo eles parecem que estão atuando, assim, tipo, pra mim, tudo parece uma... Concorda, Luara? Eu olho os estádios, assim, mesmo essa padronização de entrada, isso tudo é uma babaquice que, enfim, já tem há muito tempo, não é só dos Estados Unidos. Mas tudo isso me parece, assim, parece que eu tô num filme de... A produção vai aparecer a qualquer momento ali, 20th Century Studio, né? Tipo, Universal. Paramount, Universal, Netflix. E tipo, cara...
Pô, não tem vida, nenhum resquício de vida que poderia ter em alguns lugares. O Catar também não tinha, convenhamos, né? Então já preparou a gente um pouco isso. Mas eu acho que até no Catar, com os povos ali árabes, principalmente, que tem ali seu molho, né? Não acho que a me gente vai ter uma convence. oportunidade de ver na mesma competição a diferença do clima entre os jogos no México e os jogos nos Estados Unidos. Pode vai acontecer. ser interessante. Embora tenha muito poucos jogos no México e no Canadá, eu acho que o México não vai ter jogo nem nas quartas de final, né? É só nas oitavas de final acaba. Uma coisa que chamou minha atenção, já que a gente está falando de repercussão também dos fatos, é que ontem eu cheguei de viagem, aí tava, enfim, cansado, não tinha nada pra fazer, não queria fazer nada mesmo, tava esparramado no sofá vendo Fantástico. E um determinado momento mostrou os preparativos do México para o jogo de abertura. E eu não sei se vocês viram isso, mas a Globo fez questão de dizer que a sociedade mexicana está muito mobilizada e contra os gastos que o governo mexicano fez na Copa do Mundo. Protestos, enfim, de professores que estão cobrando promessas de campanha da Cláudia Sheinbaum que ainda não foram para frente, e usando a Copa do Mundo, mais ou menos o que aconteceu aqui, né, em 14, né, usando a Copa do Mundo como um argumento, né, de que se tem dinheiro para investir em estádio, tem que ter dinheiro para o aumento dos professores também. Fantástico fez uma matéria longa sobre isso. Acho que o México não deve ter tido tanto espaço na TV brasileira desde 1986, quando teve a Copa lá, né? Foi um tempo longo de matéria sobre isso. Mas a gente não vê nada parecido sobre o país que vai sediar 70%, sei lá, 80% dos jogos. O México tem 3 sedes, né? Tem 3 estados. A cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Pois é, e a gente não vê coisas, né, notícias parecidas do país que vai sediar, sei lá, acho que 80% dos jogos, 70% dos jogos, que vive uma crise econômica importante, né? Que vive uma onda de repressão a imigrantes que a gente não precisa nem repetir, que vive um governo que, assim como aqui no Brasil, eu falei da família Bolsonaro, também tem pretensões monárquicas, embora seja diferente, porque ele não tem o herdeiro político claro da família para colocar no lugar, né? Mas ainda assim é monárquico, né? O Donald Trump se acha imperador dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos e do mundo. Não preciso dizer. A gente não vê notícias desse tipo, né? Há pouco tempo o ICE matou uma escritora, né? Uma poetisa, se não me engano. Não me lembro de ter visto nenhuma matéria a respeito disso ocupar 10 minutos da revista eletrônica digital do Plim Plim aos domingos. Só pra gente ter uma noção dessas nuances, né? Dessas diferenças que ocorrem quando a gente fala de cobertura de evento, de cobertura de crises sociais, né? Não tenho a menor dúvida que dos 3 países que vão sediar a Copa, o México provavelmente vai ser o que vai ter mais espaço aberto para mostrar suas mazelas, como se as mazelas norte-americanas não existissem, né? Como se lá não existisse epidemia de fentanil, né? As pessoas vivendo no meio da rua como zumbis, uma explosão de moradores de rua, como poucas vezes se viu nos Estados Unidos, é o que está acontecendo hoje, e a gente não vê coisas desse tipo, né? Não vê matérias desse tipo, mas elas existem. Se a gente fuçar direitinho, se a gente caçar na internet, se a gente pesquisar a fundo, procurar leitura, a gente vai encontrar e vai ver que os Estados Unidos e o Canadá não funcionam como a capa da revista Despertar, e não, a realidade é bem diferente. Lu, te trazer pro papo, como é que você tá encarando aí? Faltam poucos dias pra Copa, tá animada, não tá? Como é que você tá vendo essa questão? Principalmente extracampo, né? Porque todo mundo que eu conheço que tem esse viés crítico como a gente tá fazendo essas ponderações, sabe? Eu acho que quando a bola rolar, a bola vai rolar mesmo, e eu falei isso aqui no episódio com Copa Além da Copa. Não é por acaso que os poderosos estão no futebol, porque eles sabem que o futebol, eles conseguem manipular a gente, e não adianta a gente dizer que não somos manipulados, porque somos de alguma forma, e boa parte de nós somos uma boa parte do tempo. Então eles sabem que conseguem fazer isso, mas de alguma forma é um negócio tão, né, com um cheirinho de Europa na década de 30, né, que fica muito, né, não tem como a gente, que é crítico, que tem um olhar crítico,
não se incomodar com certas coisas. E repito, para te chamar pro assunto de vez, assim, me incomoda muito a falta de indignação. A gente viveu na Guerra Fria, a gente viveu momentos em que havia boicote, né? As pessoas se indignavam lá. É nos Estados Unidos a cortina de ferro não vai. É na Europa Oriental. Então os Estados Unidos não vai. Havia isso, né? Porque havia uma disputa como há hoje, né? Talvez até... Enfim, havia guerras também, né, naquela época, mas acho que as guerras hoje estão mais claras ainda do que naquela década de 80, principalmente. E mesmo assim, você vê, é um negócio que você não vê de um presidente de um país relevante, ou de de um grupo de países, né, de uma reunião de países, de uma confederação. Cara, ponderar, sabe? De falar de falar, gente, isso não deveria estar acontecendo, a gente vai, mas isso é um absurdo. Eu vou dar uma declaração forte, uma declaração, olha só, tô pedindo uma nota de repúdio. A gente que sempre reclama que só tem nota de repúdio, cara, eu não tô vendo uma nota de repúdio, brother, de jogador, de ex-jogador, cara, não tem nada. Eu vou até procurar aqui o Cantona, sabe, as nossas referências, né? Cantona deve ter falado alguma coisa assim, que não é possível, cara. É uma passividade que se enfrenta, porque os Estados Unidos, né? Porque é isso como o Daniel e o Fagner falou. Como é que você tá vendo isso? Isso tirou teu ânimo? Ou, enfim, tá animada? Como é que tá? Olha, eu já falei aqui que vai chegando a hora, assim, a gente fica copalizada, né? Eu gosto muito de futebol, vocês sabem disso, todos nós aqui gostamos, mas é claro que eu acho que de uns anos pra cá ficou tão evidente, né? E eu acho que eles fizeram muita questão de que ficasse evidente todos esses discursos, não fizeram questão nenhuma de esconder mais nada, que a gente vai perdendo um pouco o tesão pela coisa. Não sei vocês, mas eu fui. Isso aconteceu com tudo, no futebol, inclusive com o meu próprio time, né? O Galo. Mudou nos últimos anos, a minha relação mudou com o futebol. Ao mesmo tempo, tem isso, né, Caio? Você fala que a gente também é manipulado, e principalmente pelo consumo. Como é que você foge de uma coisa que é pauta indissociável da nossa vida? A gente não tem como não falar sobre Copa do Mundo. Nós estamos aqui falando sobre Copa do Mundo, ou seja, nós já fomos sugados por isso, né? Já fomos pautados. Mas eu queria destacar alguns pontos. O primeiro é sobre isso que você falou, né? De que os Estados Unidos, do que eles fazem, assim, parece que tudo que é em relação a futebol não parece genuíno. E para mim, eu acho que tem muito a ver com a falta de identificação e de prioridade que eles dão ao futebol. Diferente dos países do sul global, principalmente, né, da América Latina, a gente tem seleções memoráveis, históricas aqui na América do Sul, o último campeão do mundo, né, a Argentina, o Brasil, o maior campeão, com todos os ícones, essa coisa toda. Diferente da gente, os Estados Unidos não tem essa relação. Por mais que o futebol feminino seja grande lá, é um país também, né, assim como o seu presidente, onde a misoginia também impera. Claro. E há uma lógica muito grande do entretenimento só. Então, assim, fala-se na estrutura, falam-se nas cifras envolvidas, mas não exatamente no esporte, no futebol, no espetáculo, sabe? Não é uma cultura que gira em torno disso. Os Estados Unidos meio que se comportam como o dono da bola, assim. Então, os esportes onde eles não são referência, não há um interesse, né? Eles não fomentam isso. Tanto que teve, né, nesse último jogo aí da seleção, a seleção brasileira, eu tô falando, né? A seleção feminina jogou no mesmo horário, né? Porque acho que foi uma dobradinha que eles quiseram fazer lá nos Estados Unidos, né? Que a seleção masculina e a feminina americana jogaram em seguida, então foi uma exigência, me parece, dos horários, pelo que eu vi. Não sabia essa informação. Perderam os 2 jogos, mas a gente teve que escolher se via a seleção masculina ou a seleção brasileira feminina derrotar a seleção americana, perderam as duas, né? Então, assim, eles escondem onde eles falham, né? Também faz parte dessa criação do mito norte-americano. Não, porque eu fiquei indignado. Eu falei, caralho, porque eu tava lá em São Paulo, inclusive, né? Não ia dar, porque eu ia jogar, mas eu falei com a Flávia. Tava bem cheio, inclusive. Tava cheio. E Itaquera tem, né? O Corinthians tem o grande time. O treinadora dos Estados Unidos falou que nunca viu torcida parecida com a brasileira. Tá há anos no futebol feminino e jogou em vários lugares e nunca viu torcida igual a torcida brasileira no estádio. E ali tem... Primeiro que ali é uma região
que as pessoas vão, porque são dali, porque é Tem uma cultura do futebol feminino por causa do Corinthians. por causa do Corinthians, e dali, porque é uma forma de acesso ao futebol, porque O ingresso é muito mais os barato. ingressos dos estádios do Corinthians não estão entre os mais baratos. E aí eu falei, caraca, Flávia, porra, quem teve essa ideia, brother, de botar os jogos no mesmo horário, né? A gente tava lá no bar e tal, acabou que a gente nem viu, eu não vi nada que tava jogando, a Flávia também tava torcendo lá. Acabou que a gente não viu, mas eu falei, cara, então tá explicado, então vem dos Estados Unidos. E aí é uma pena, né, também a gente ter que sujeitar isso, porque, irmão, vocês são quem no futebol pra mandar os horários? Aqui quem manda é o Brasil, né, mas enfim, no futebol feminino eles ainda têm Porque a manipulação é justamente essa, é pelo consumo, é quem consome, ou quem dá ali, né, Isso. quem tem a grana vai ditar ali os horários, e não só horários, né, vai ditar todas as regras. E aí a diferença, né, por exemplo, se a gente pegar a Copa do Catar, eu acho que muito da narrativa ocidental é de naturalizar os abusos, pintar os países árabes como um lugar onde se naturalizam os abusos. E agora a gente vai ver isso nos Estados Unidos. E aí eu acho curioso que o Fagner falou, né? Não vai precisar mais de 50 anos para poder abrir arquivos e tal. Isso já está acontecendo na nossa cara, já estão sendo normalizadas várias coisas na maior democracia, né? Aqui não dá para o pessoal que está ouvindo a gente ver, mas estou fazendo com as aspas com as mãos, a maior democracia do mundo, que é a democracia americana, e gostam de se dizer, né? São os xerifes aí do mundo. E eu já vou aproveitar para meter a minha dica cultural no meio aqui dessa conversa, porque eu falei, cara, eu preciso entrar mais no espírito da Copa. Não estou fazendo o álbum da Copa. O que eu vou fazer? Vou começar a ler Fechado por Motivo de Futebol, do Eduardo Galeano. Porque eu já li o Futebol, Sol e a Sombra, mas não li esse ainda. E o Fechado por Motivo de Futebol é uma reunião de todos os textos que ainda não tinham sido publicados, né? Os textos dele sobre o tema, sobre futebol. Às vezes até usando não diretamente, mas futebol como metáfora. E aí é curioso, né, que eu sempre que leio o Galeano, eu falo isso, que eu já comentei aqui, porque o primeiro livro que eu li esse ano também foi dele. E comentei aqui que é doido, porque como é que... Estamos aí, mais de 10 anos depois do falecimento desse autor e da publicação de vários de seus textos, os textos continuam tão atuais, né? Então, no prefácio ainda, né, quem assina o prefácio, esqueci agora o nome do camarada que assina o prefácio, comentando que o Galeano chamava a FIFA de o FMI do futebol. Eu acho que é uma síntese maravilhosa. E aí que ele, numa das entrevistas que deu e tal, falou que sobre o Joseph Blatter, falou, olha, nele eu não acredito nem quando ele está dizendo a verdade. Então, é uma frase que a gente pode usar muitas vezes. Mas o mais doido de tudo isso é que, atualmente, os caras não precisam mentir. Sabe? Eles podem e dizem, e as pessoas acreditam porque é verdade mesmo, e vão fazer o quê? Sabe? É assim mesmo, é papo desses caras lá. Então, assim, falta mesmo um movimento de questionar, porque é cada vez mais absurdo, cada vez mais abuso. Agora, não é nem só o movimento de questionar, mas como é que questiona? Como é que a gente disputa isso? Vai fazer o quê? Vai criar uma outra entidade? E colocar nas mãos de quem? Se as federações e as confederações também estão, enfim, ligadas à FIFA, têm seus próprios esquemas, né? O FMI do futebol. É muito bom essa síntese, né? Eu tô lá lendo, sei que vou me deliciar pelo Galeano, eu acho que vai ser uma boa... Vou compartilhando com vocês, assim, e com vocês aqui no lado B, na nossa comunidade, as impressões, porque eu tava sentindo falta, tinha tempo que eu acho que eu não lia sobre futebol, assim, e o Futebol, Sol e a Sombra foi um livro que eu li, é um dos meus favoritos da vida. Eu não tenho mais ele físico, porque as 2 vezes que eu comprei, eu presenteei, eu passei pra frente, falei, cara, você tem que ler isso aqui, então dei pra amigos que também gostam de futebol, e tava na minha lista pra reler. Aí eu falei, cara, eu não li esse outro ainda, então vou pegar um outro né, que tem os textos que eu ainda não li, mas o Futebol Sol e a Sombra é outro que eu sempre recorro, porque foi esse livro que me fez tão bem, sempre me fez sorrir bastante, porque a visão do Galeano era muito mais parecida com a nossa aqui, né? Até também por desejar tanto aquele futebol que a gente já tem cada vez menos, né? O futebol arte, que agora virou futebol cada vez mais negócio, cada vez mais pelo resultado. Eu acho meio romântico falar isso, falar, não, porque a gente, na verdade, no final das contas, a gente quer ganhar. A gente até hoje está remoendo aquele gol da Croácia.
Claro, a gente queria, sei lá, cai no 7-1, pô. No 7-1, o que eu queria era alguém que deitasse no campo depois do segundo gol da Alemanha e não tentasse mais, sabe? A gente quer uma catimba, faz parte do negócio. Mas até isso eu acho um pouco mais arte. E aí, cada vez mais, as regulamentações, e arbitragem, e VAR. E não é que eu sou contra o VAR, eu sou a favor que, né, quanto mais deixar que o futebol, né, que os resultados realmente prevaleçam, que os times que são bons mesmo vençam, mas tem muita coisa da burocracia do futebol, da burocracia do FMI do futebol, que tem matado o espetáculo, e isso me distancia, assim. Eu vou tentar ver o máximo de jogos porque eu acho maravilhoso esse negócio, cara, eu acho que o gostoso do futebol, dos esportes em geral, mas do futebol pra gente aqui, é você perceber que você tá vendo a mesma coisa que milhares, milhões de outras pessoas ao mesmo tempo, sabe? E isso para mim é um negócio muito mágico. Não sei se é coisa de Jacu lá do Corvo dos Ilhéus, que eu acho maravilhoso essa tecnologia de pensar que eu estou ligada às outras pessoas por um possível grito de gol. Então, assim, essa mágica realmente acontece. Eu acredito ainda nas leis do futebol, nos deuses do futebol, nos mistérios do futebol, mas de fato toda essa espetacularização, não pelo esporte, mas da burocracia, do negócio, me mata um pouco por dentro, me tira um pouco a vontade, assim. Quando a gente olha aquele prêmio, né, da paz da FIFA, o que a gente vê é uma coisa estética, né? É um negócio assim que você fala, cara, não, é uma cena meio. É aquela cena daquela premiação de The Office, vocês já devem ter visto esse episódio. Que tem a premiação os Dandies, exatamente. Os caras ali, e não é legal, né? Na verdade, eu tô comparando aqui pela situação The Office, porque os anos é bem bacana aquele episódio. Mas, assim, dos caras premiando ali entre eles mesmos, e, enfim, é muito patético. Você olha para aquilo e você, né, ri, caçoar, mas os caras continuam ganhando muito dinheiro, massacrando as pessoas, reprimindo manifestações populares. E aí agora a gente vai ver, sob os olhos do mundo, como é que se isso a Globo vai mostrar, né, Fagner? Se essas coisas, as manifestações, eu não tenho dúvida de que vai ter. E de que, como já teve, né? E de que algumas que vão enfrentar alguns problemas, porque a gente da comunicação, eu que estudei, né, publicidade, eu brincava que evento foi feito a dar errado. Então, evento é para dar pior mesmo, assim. Agora, como é que vão lidar com isso? Será que eu acho que não será da forma mais democrática do mundo. Inclusive, você falou em manifestação, daqui a pouco eu vou correr para casa para assistir NBA, né, que é a minha falha de caráter yankee, né, onde eu me permito ser... O nova-iorquino Caio Belandi. Colonizado. Onde eu me permito ser... O azul e laranja Caio Belandi. Onde eu me permito ser yankee por 2h30, 3, dependendo, embora o basquete seja um esporte universal, é sempre bom lembrar, né? Eles inventaram. E Nova York é um melting pot. Exatamente. E o basquete é um esporte que todo mundo joga, o mundo inteiro pratica basquete ao lado do futebol, são os dois esportes mais populares do mundo. Feita essa É uma delícia, tá? Eu tô aqui zoando, mas a basquete é uma delícia. Eu gosto de fazer essa ressalva porque é uma liga que é deles, mas não é beisebol, um espetáculo deles, mas não é futebol americano, que só eles jogam. O beisebol ainda tem alguns lugares no mundo que jogam também, né? Eu gosto de diferenciar. O basquete é um esporte universal. Embora pelo menos é um esporte que a gente consegue entender, né? Mas enfim. E o Trump estará no Madison Square Garden, jogo 3. Ele estará lá hoje? Estará lá hoje. Não, eu tava comentando isso no outro grupo, tipo, ele tá arriscado a levar uma vaia monumental. E aí que tá, isso que eu ia falar. Você falou, a Laura falou das manifestações, já há movimentos para torcedores vaiarem o Trump quando ele for... Não, porque Nova York ele perdeu de 70-30 na cidade. Embora, é bom lembrar, os ingressos pra NBA estão absurdo de caros. Sim, mas mesmo assim. Manhattan, que é o bairro mais nobre, foi 80-20. A cidade foi 70-30. Exato. Manhattan, que é o lugar mais nobre, foi 80-20. É um feudo democrata, inclusive um prefeito socialista, que se declara socialista. Que tá tirando uma onda com essas finais do Knicks. E tá tirando onda, tá distribuindo ingresso pra Copa do Mundo, inclusive, pros jovens e tal, né? Um prefeito realmente interessante de se ver aí. Embora um americano... E outra coisa, a NBA é muito acusada de ser a liga woke.
a Liga Com- dos com- Homens dos- Negros. De nomes negros com discurso com crítico. discurso crítico, enfim. Vamos ver como é que vai ser. E ainda por cima cancelou, a presença dele cancelou a fanfest do lado de fora do Madison Square porque Garden. vão ter que fechar por motivo de segurança. Estão pedindo pra chegar 2 horas antes, que é algo incomum, que normalmente... E lamento por você, tem tudo pro Knicks perder esse jogo em casa depois de abrir 2-0 fora e a culpa ser do nessa Trump. altura do campeonato. A ressalva que fizeram foi que ele, por ser baseado em Nova York, evidentemente, né, um milionário lá, ele participava, ele ia pros jogos. Não, Tem na fotos primeira dele. eleição ele era baseado em Nova York. E aí ele mudou o domicílio literal dele pra Flórida. Não, mas eu digo quando... Os negócios dele, né, os sim. negócios. Então tem foto dele, vídeo dele e tal. Ele é um cara que frequentava. Ele é um porque Knickerbocker. Ele é ele aparece no Celebrity Row, né? Que é uma parte que aparece dessas celebridades e tal. Que é a única ressalva, ou seja, não é exatamente um caiu de paraquedas ali, né? Mas enfim. Só pra gente terminar esse assunto, terminar o programa, gente, que fizeram essa pergunta dentro do tema Copa. Quanto a seleção brasileira, ganhando ou perdendo, mexe com o humor do eleitor brasileiro pra outubro? Que vocês acham que isso tem, assim, uma vitória da seleção brasileira pode significar alguma coisa? Um vexame da seleção brasileira? Uma eliminação comum? Perdeu pra Inglaterra nas quartas de final. Normal, não vai mudar, acho que não muda muito o pulso. Mas um vexame, igual a gente viu já recentemente um 7-1, a gente tem outros vexames não, né, mas derrotas muito marcantes, ou uma vitória, né, depois de 24 anos. Vocês acham que mexe com o humor das eleições? Eu acho que nas circunstâncias atuais do país e do mundo... Muito bom. Muito pouco ou nada, assim. Em outros momentos eu até diria que sim, assim, né? Eu acho que em outros momentos da história, enfim, 2002, enfim, o Brasil estava vivendo ali aquele cansaço do governo Fernando Henrique, precisava, né, de um novo caminho, aí veio a eleição do Lula, foi aquele negócio. 94 também, a Copa, para quem não lembra, né, os mais jovens, a Copa aconteceu no meio o lançamento do Plano Real foi no Plano meio... Real que foi no meio da Copa. O lançamento do Plano Real foi no meio da Copa, né? A Copa começou com a gente fazendo compra em URV. Copa começa 17 de 17 de junho. A moeda vira dia 1º de julho, a Copa acaba dia 17. Isso. A gente começou a Copa fazendo compra em URV e terminou a Copa fazendo compra em real. Então, tem esse espírito. Agora, do jeito que as coisas estão hoje, cara, com muita gente ainda se sentindo envergonhada de usar a camisa da seleção, e no caso de usar a camisa da seleção, ter que justificar que não bebe detergente, como eu já vi um monte de gente fazendo, boto camisa amarela da seleção, mas não bebo detergente, chegou num estado tão grande de desgarçamento aí do tecido social, que eu acho que, cara, é muito pouca influência na vida, na escolha do eleitor, no humor do eleitor daqui pra frente. Assim, eu particularmente, eu falo por mim, né, mas falando por mim, a seleção ganhando pra mim, perdendo pra mim, foda-se, assim, já é há muito tempo, hoje em dia mais ainda, assim. Você citou um elemento que eu acho interessante, que é a camisa, né? É um elemento engraçado, que ontem, inclusive, na parada, a organização ali, os movimentos organizados da parada LGBT de São Paulo pediram para as pessoas irem com a camisa do Brasil, do futebol, né, de preferência. Uhum. E, assim, você olhava, você uma via. Meia dúzia ali. Não, mas assim, visualmente você via, o que provavelmente seria incomum. Num processo que já vem, principalmente das divas pop que tem vindo aqui pro Rio de Janeiro, né, pra fazer o Todo Mundo Rio, e elas têm comprado essa coisa da estética, que é muito carioca, principalmente do shortinho e da camisa do topzinho do Brasil, amarelo. Inclusive, o da Shakira gerou meme de fake news das redes bolsonaristas, né? Quando ela pegou a camisa da seleção, bandeira do Brasil, saiu meme no submundo. Libertem Bolsonaro, aqui é Bolsonaro. Pois ela então tem sido um resgate, e aí, enfim, um público LGBT muito grande, né? Que as divas pop têm. Então tem feito esse movimento. E o blockcore está na moda. Blockcore tá na moda. Tem uma coisa da estética favelada, periférica, que inclusive a Nike, quando lançou o uniforme, usou, que é uma forma de disputa. Eu acho que ainda tá... Eu não consigo usar amarelo, por exemplo. Tenho minha verde e minha azul. Chegou a minha verde nova. A verde de 98, do Tafarel. Eu ainda não consigo, mas eu já vejo
acho que já vai se perdendo. Vamos ver como vai ser nas eleições, né? E, repito, eu acho que isso pode ser ter uma cisão de vez do amarelo da CBF para a direita, para a extrema-direita, se eles adotarem outras coisas. Né? Vamos sair de preto porque tá de luto, porque o Lula foi eleito. Isso pode acontecer. E aí eles derem essa brecha. Vocês juram que se o Lula for reeleito vocês vão embora mesmo? Porque vocês prometerem em 22 estão enchendo o saco. Desde 22 tem um pouco desse movimento. Primeiro que a Copa foi depois da eleição. Então, a gente, né, o nosso campo, ficou um pouco mais à vontade para torcer pro Brasil. Estávamos felizes. E ficou um pouco mais à vontade. Eu fiz uma piadinha nas redes sociais na segunda-feira, o dia seguinte à eleição do Lula, acho que foi dia 31, né? 31 de outubro de 22, que eu tirei uma foto com a camisa amarela da seleção e postei e botei, agora pode. Pois é. Então já faz 4 anos, gente. Exatamente. E eu acho que mexe um pouco com o humor da opinião pública no geral. Mas, de fato, hoje, com essa coisa da dita polarização e das redes sociais, talvez menos. E vão se passar 3 meses da Copa até a eleição. Mas eu acho, por exemplo, eu tenho pra mim... eu li, inclusive, recentemente eu joguei aqui, eu vou tentar achar aqui rapidamente enquanto eu falo, gente. Mas eu vi um estudo sociológico maravilhoso na revista Piauí. Foi publicado, se eu não me engano, no 10 anos do 7x1, que ele desenha o 7x1, acho que é Paulo alguma coisa, não lembro. Mas enfim, ele cita diversos filósofos, sociólogos, e eu li recentemente e coloquei nas redes, vou tentar achar aqui no Boa Noite. E pra mim o 7x1 tem relação direta. Não estou dizendo que o 7x1 é a causa do golpe na Dilma, 7x1 é a causa não é a causa de nada. Mas o 7x1 tem relação direta com a coisa... do Brasil vira-lata, cabisbaixo, temos que mudar, agora é a hora. E então eu acho que a Copa tem o poder de mexer, não de dar um 360 não, porque fica no mesmo lugar, né? 180, né? Ou 270, sei lá. Mas não, evidentemente, de ser um transformador. Não é que o Brasil vai ganhar ou vai perder, vai eleger Lula ou vai eleger Bolsonaro. Mas eu acho que mexe um pouco, sim, com o ânimo mesmo, com a pauta, né? A coisa fica mais positiva, a gente vai ver mais futebol, embora vai vir eleição, e aí a eleição vai tomar ali a pauta. Mas imagina, né? A gente não sabe como é o Brasil campeão do mundo em tempos de rede social. A gente não sabe, esses jogadores, por exemplo, eles ainda... Embora a gente desconfie bastante de todos eles praticamente, tirando exceção, mas eles ainda não se posicionaram politicamente, é um grupo que não se posicionou politicamente, se posicionar. Tirando, evidentemente, a figura mor do Neymar, né? Ainda tem isso, com o Neymar ou sem Neymar, Brasil ganha sem Neymar é uma coisa, Brasil ganha com o Neymar é outra, Brasil precisando do Neymar para perder, Brasil perde com o Neymar, então eu acho que mexe, repito, eu concordo com o Fagner, né? Cada vez mexe menos, porque a gente tá vivendo um momento mesmo de fascismo mesmo, e é o fascismo... Mas até pro fascismo tradicional de 100 anos atrás, por exemplo, futebol era importante. Né? As seleções, as Copas, né? A gente vê aí o próprio Trump. Então eu acho que eu não lembro quem fez a pergunta lá no grupo. Isso é desde sempre, né? Desde sempre. O Salazar em Portugal, o FFF, né? Exatamente. Que era Fátima, Fado e futebol. Você ouviu Fronteiras Invisíveis? Eu vi ontem, voltando de viagem. Muito bom, eu ouvi também. Então, assim, eu acho que tem um poder não de decidir nada, embora essa eleição vai ser decidida no Photoshop, né? Então pode ser que decida mil pessoas contentes e 1000 pessoas descontentes podem decidir essa eleição, mas eu acho que não tem o poder decisório, de fato, mas eu acho que muda o humor. E a gente não sabe, por exemplo, como é. Eu sempre falo isso, né? Tem uma geração aí, já uma ou duas, do nosso menino Michael, nosso diretor da mesa de áudio, por exemplo, não lembra do Brasil campeão mundial, certamente. Já era nascido, né, Michael? Eu nem em 2006. Mas você era nascido em 2002? Eu nasci em 2001. Ou seja, tinha um aninho. Tem uma geração inteira de homens, barbudos, bigodudos, trabalhadores e mulheres. Meu Deus, trabalho infantil aí trabalho infantil, tem 10 anos de idade só o Michael. Ele tem 10 e a gente tem 20 e pouco, claro. Igual os meninos da propaganda, né, da Sadia, que falaram, nunca vi o Brasil Nunca ser vi o Brasil, campeão. ele tava, o Michael tava lá. Então tem uma geração inteira. A propaganda tem uns 8 anos, né? Teve 2014. Eu já 12 anos. Eu já consumia álcool quando o Michael tinha 1 ano de idade. Eu já consumia álcool. Vocês são velhos também. Ele é jovem, Não, mas não é que eu vocês consumi álcool, eu tinha 21 Ou anos. começaram cedo, Você né? Tem já isso poderia também, consumir né? álcool nos Estados Unidos. Não obriga a gente a beber. Eu abri um latão na hora da final, 8 horas da manhã. Oi, Lara, fala. Desculpa, a gente não te ouviu.
Lu? Eu falei, ou começaram cedo a beber, porque o Brasil obriga. As a duas beber. coisas. O Wagner, se contar a história dele aqui, a família dele vai ser presa toda. As duas coisas. Não tem como prender, já morreu todo mundo. Então Se tá não bom. tivesse morrido, já tinha prescrito. Pois é. Então tem uma geração inteira de jovens, e já não tão jovens assim, de pessoas adultas, com família e tal, que não viu ou não lembra do Brasil campeão mundial. Eu sempre falo isso. Né? Então acho que é interessante. É isso, assim. Como mudaria o humor o Brasil campeão mundial, né? A gente sabe que. Eu não acho o Brasil dos principais favoritos, mas é o Brasil, né? Vai saber, Copa do Mundo lá, fica lá um mês lá, vê o que dá, 2 eliminados, uma chave fácil, vai saber. E esse... Copa 2002 foi muito isso, né? Foi muito isso. Foi chegando, né? Então, assim, eu acho que muda, assim, um pouco do humor, e isso pode afetar nas eleições, mas, de fato, do jeito que tá, é mais difícil de entender pra onde pode ir. Mas eu acho que, por exemplo, a figura central é o Neymar, né? O Brasil campeão do mundo com o Neymar, eu tenho certeza absoluta que é um problema para as eleições, assim. Eu tô muito tranquilo de achar que o Brasil campeão do mundo com o Neymar jogando, não precisa nem ser o craque. Entrou, bateu um pênalti lá, ou entrou... O Brasil ganhou, sei lá de quem, né? Com o Neymar, é um problema pra gente. Então, assim... Sem o Neymar... saber se vai poder entrar em campo de andador, né? Ele vai entrar segurar. Não, parece que o Bruno Formiga, o Leifert e o Fui Clear vão entrar segurando ele lá, né? Vão guiar ele lá. Agora, não, cabe a nós exaltar, dar corpo à narrativa de que ganhou, obrigado, Endrick, perdeu, é culpa do Neymar. Já tem esse tweet falando aí, eu sou a favor dele. Então, é isso. Acho que a gente é uma nova geração também que tá vindo, outras gerações se consolidando, enfim. E uma vergonha pode atuar também de alguma forma. 3x0 do Japão. 3x0 no Japão, 4x0 4x0 na Inglaterra. Saudita. Eu já falei, só critico a seleção brasileira. Não é sobre criticar ou não. 32 avos de final. A gente nem chamou esse assunto porque esse assunto, enfim, tá dando polêmica nos grupos. Vocês que querem... a gente pode comemorar, ou a gente pode dizer isso, vamos comemorar de qualquer forma. Vocês querem saber a opinião do Fagner? Se ganhar, é hexa, se perder, o Neymar. Isso aí é meio que isso, né? Não tem jeito. Se vocês quiserem saber a opinião futebolística do Fagner Torres Lima, lá do bedurria@yahoo.com, vocês podem mandar aí qualquer valor e perguntar aí o que ele acha, que eu faço ele responder no Instagram, talvez. A breaking news aqui, a gente tava falando, né, de... Gustavo Gaia morreu! Não. Não, é de merdas acontecendo na Copa de 26, né? Eu falei do principal árbitro africano da atualidade, mandaram voltar do aeroporto, o jogador iraquiano ficou retido. Seleção do Uzbequistão ficou horas também, né? Senegal também. A delegação, isso que eu ia falar, a delegação de Senegal sendo revistada na pista do aeroporto. Isso. Cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Isso é uma vergonha pra... Por acaso, só Oriente Médio e África, né? Não é uma vergonha pra FIFA, porque a FIFA é uma entidade sem vergonha. A FIFA não tem vergonha. Mais do que nunca. A FIFA não tem vergonha. Que foi uma coisa que o Aurélio falou, né? Mais do que nunca, né? A FIFA do FMI do Galeano já era uma vergonha. Mas mais do que nunca ela fez questão, assim como no Espírito do Tempo, de se aliar abertamente a isso. E é uma vergonha mesmo, que vai contra... É um lixo. Vai contra... O que essas seleções tinham que fazer? No limite, se retirar da porra da Copa, né? E na impossibilidade de se retirar, cara, essa galera tinha que botar a boca no trombone, tinha que entrar em campo botando a boca no trombone. Na boca no trombone, entra em campo fazendo. Eu ia falar isso. Será que vai ser igual no Catar? Entra em campo com porque no Catar teve lá, o pessoal colocando, né, bandeirinha de arco-íris, pra poder falar que era a favor da causa LGBTQIAPN+, e o Catar não pode fazer isso. Agora, e lá nos Estados Unidos, será que vão fazer alguma coisa, né, sobre essas humilhações que estão impondo a algumas seleções? Porque não deixa de ser, né? Com que moral um jogador vai entrar em campo depois de ser humilhado pela polícia norte-americana? Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Então tem Copa do Mundo. A gente vai falar de Copa sempre que der, porque a gente gosta. E a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes gostam também. E a gente vai falar dos jogos de campo e bola também, dar nossas opiniões merdas e balizadas sobre campo e bola. Mas... Uma forma de protesto que os torcedores podem ter, né? Os torcedores que colecionam as figurinhas da Copa do Mundo, é colocar a seleção dos Estados Unidos colada de cabeça pra baixo. Ou sem a cabeça também. Os jogadores sem a cabeça também, seria interessante. Fica a dica aí, mas é foda também que a gente tá gastando, tá? Mas enfim, fica a dica. Ou pegar as repetidas e cortar a cabeça. Tá aí, uma boa ideia, inclusive. Então a gente vai falar, né, de futebol, não tem jeito, a gente sempre fala, a gente sempre gosta de falar aqui, mas a gente também tá atento ao que tá acontecendo no Brasil,
porque também tem muita coisa acontecendo no Brasil. Laura Ramos, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Caio, Fagner, valeu, Daniel, valeu todo mundo que ficou com a gente até agora. Bora juntos assistir, cornetar, e até semana que vem. É isso, Daniel Soares, até semana que vem. Até semana que vem, vamos gravar durante algum jogo, né? Vai. Qual vai ser o jogo? Né? Não, na segunda-feira, 7 horas, a gente tem que ver qual vai ser Não sei ainda qual é. O jogo. Aí a gente tem que ver depois que é possível que o Brasil jogue numa segunda-feira. Mas de manhã. Mas lembrando que o Brasil estreia no 2 dia da tarde 13. ou não, depende. Oi, Isso aí, ó. Lembrando que o Brasil estreia no dia 13. 13 igual o Zagallo, já diria o Zagallo. 13 é galo. Igual certos, né, candidatos à presidência aí também. Fagner Torres Lima, vamos trocar figurinha, né? Vamos trocar figurinha pra te liberar rapidinho pra E você ver o Knicks também. O Knicks. Uma dica cultural rapidinha aqui também. Assisti na semana passada o filme Fanon, aqui no cinema José Wilker, aqui de Laranjeiras. Cine Carioca Zé Wilker. Bom Cine Carioca Zé Wilker. Eu não sei se ele ainda tá em outros cinemas, eu espero que sim, quero que sim. Fica a dica para quem quiser conhecer a história do Fanon. Belo filme francês sobre a vida do psiquiatra e revolucionário da Martinica, que, enfim, tanto nos inspirou na luta anticolonial. Saí do cinema imediatamente, sentei o dedo no aplicativo e comprei Os Condenados da Terra. Aliás, uma boa leitura para se fazer durante a Copa do Mundo, né? Já que para quem quer torcer pelas seleções de terceiro mundo, ler Os Condenados da Terra, um clássico do Fanon. Fica aí a minha dica. O filme é muito bom mesmo. Vale muito a pena as 2 horas que você vai ficar no cinema para ver. E ler Fanon também nunca é demais. Vamos nessa. É isso, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio da temporada Lado B 10 anos. Semana que vem tem mais Lado B, eu te convido a ficar com a gente, fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico, anticapitalista, fazendo 400 episódios regulares, muita coisa, quase 10 anos. Forte amplexo e até lá. E vamos ao X, hein? Brasil! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.